Você sabe, e com muita frequência, eu falo para você sobre algumas canções, a capacidade que me encanta nos poetas de descrever situações que às vezes a gente não consegue falar com palavras. Às vezes a poesia, às vezes o espírito do artista, ele consegue pintar quadros na nossa mente, a maneira que ele vai descrevendo as coisas, faz com que a gente sinta, com que a gente veja, com que a gente de alguma maneira se aprofunde, de alguma maneira ele fale coisas que a gente sempre quis falar, mas não tinha palavras. Eu, por exemplo, acho muito lindo, e acho que é o louvor mais perfeito que alguém poderia compor, uma música que não foi composta para um louvor, foi uma música composta para celebrar o amor, para um homem expressar a admiração que ele tinha por uma mulher. Mas eu acho que é a melhor maneira que eu tenho de falar com Deus, é nos termos que o poeta usou quando ele disse assim: nem o sol, nem o mar, nem o brilho das estrelas, nada disso tem valor sem você. Eu acho muito lindo quando ele disse isso. Eu acho que é uma coisa muito linda para dizer para Deus que qualquer coisa que a gente tenha, qualquer coisa que a gente faça, qualquer coisa que a gente receba, nada disso tem valor sem a presença de Deus nas nossas vidas. Então eu acho que a poesia tem essa característica de conseguir dizer o que a gente não consegue dizer. Outra fala, também profunda, e também completa, e também com capacidade de pintar um cenário, é aquela em que o poeta descreve a chegada da primavera, no mês de setembro. Quando entrar setembro e as boas novas se espalhar nos campos. Ele vai contando. Mas o que eu quero falar para você desse trecho da música não é sobre a primavera. O que eu quero falar é sobre um choque que ele dá na letra e tem a ver com a nossa mensagem de hoje. Porque ele diz assim: a lição sabemos de cor, só nos resta aprender. Não é bonito isso, irmãos? Eu acho muito bonito. Porque existem verdades, existem situações na vida, ensinos que nos foram dados, que a gente já sabe de cor, mas não aprendeu ainda. Não é verdade? Existem lições que a gente já sabe de cor. Quantas vezes nós ouvimos falar que tem que beber água? Eu estava correndo atrás para resolver o problema da pedra nos rins. Sei de cor que tem que beber 2 litros de água por dia. Mas não bebo, né? E você também não deve. Muitos de vocês ainda falam assim: ai, pastor, não tenho vontade. Mas tem que beber. Eu sei, pastor. Então, é assim. Estou dando um exemplo bobo. Estou indo do menor para o maior. Do menor para o maior. Das questões que a gente sabe, que a gente já aprendeu, mas que a gente deixa de viver, deixa de fazer, e por conta disso, inclusive, sofre, por conta disso, inclusive, tem prejuízos. Muitos de nós já ouvimos a expressão higiene do sono. É preciso fazer a higiene do sono. Ah, pastor, estou perdendo sono, eu não consigo dormir direito, estou perdendo sono. Então, mas você tem que ficar 3 horas antes sem ver tela azul, porque a tela azul do celular atrapalha o seu sono. Eu sei, pastor, mas eu fico lá vendo, às vezes chegou alguma mensagem. A lição, nós já sabemos de cor, só nos resta aprender. Se essa verdade é para aquilo que rouba a nossa saúde, rouba a nossa paz, que depõe contra a nossa qualidade de vida física, contra a nossa qualidade de vida social, é verdade também com relação à nossa qualidade de vida espiritual. Existem disciplinas espirituais, existem ensinos, convites, orientações
falas, advertências, instruções para o povo de Deus, para a igreja de Deus, para os filhos de Deus, que nós sabemos de cor, só nos resta aprender. Por isso o tema da mensagem de hoje é: o que você aprendeu daquilo que você aprendeu? Eu podia até fazer um jogo de palavras, né? Podia colocar um ezinho a mais, para ficar assim: o que você apreendeu de aprisionar? O que você apreendeu daquilo que você aprendeu? Mas eu nem vou fazer esse jogo de palavras, nem vou colocar o E do apreender, eu vou deixar só no aprender. O que você aprendeu daquilo que você aprendeu? Porque a vida traz lições. Nós tomamos alguns choques. Coisas que nós deveríamos fazer e nós não fizemos. Será que você aprendeu? O que você aprendeu daquilo que você aprendeu? Quando você tomou um tombo na vida, o que você aprendeu daquilo que você aprendeu? Quando Deus falou com você através da dor, o que você aprendeu daquilo que você aprendeu? Quando Deus falou com você através da palavra, como num culto como esse de hoje, em que a palavra de Deus chama a atenção e traz conhecimentos para você, o que você aprendeu disso que você aprendeu? Todos nós sabemos o valor da educação, todos nós sabemos, vemos, e é uma coisa até, nem é politicamente correto falar contrário à educação, e é um consenso, os lugares onde chega, quem não é herdeiro, a única possibilidade que tem é a educação, desde os níveis mais simples dos cursos, do curso técnico, do Senai, o que a gente vai aprendendo vai mudando a nossa vida. Você sabe que tem inclusive um acréscimo, a cada ano de estudo o salário tem um percentual que sobe. Então, ninguém pode falar contra aprender, contra saber, contra conhecer. Não, o mundo se expande. A necessidade da leitura, do conhecimento, da informação, até para que você não seja usado, não seja manipulado, não seja explorado por pessoas, não seja usado por políticos, não seja usado por pastores, não seja usado por ninguém. Quanto mais você sabe, mais autonomia você tem. Ninguém de nós vai falar de forma contrária à educação. Mas não é simplesmente a questão de aprender, mas a necessidade de se reter aquilo que se aprendeu. Porque cá entre nós, né, irmãos? Tem gente que não retém, que não guarda. Tem gente que não se esforça para guardar. Alguns porque são brilhantes. Mais ou menos que nem aluno de escola, não tem aquele que não estuda, mas tira nota? Tem aqueles que não estudam, mas não tira nota. Não... Mas tem aqueles que são os bagunceiros mesmo, né? Que não leva a sério, leva na brincadeira. De repente, se a gente entender a importância daquilo que está sendo ensinado, porque alguém vai falar para mim assim, né? Mas e a fórmula de Bhaskara? Para que serve aquilo na matemática? Se a gente entender a importância daquilo que a gente está aprendendo, talvez a gente leve mais a sério. Talvez a gente se esforce mais para guardar e para viver. Para considerar isso um tesouro bom. Porque a Bíblia diz que o homem bom do seu bom tesouro tira coisas boas. Se a gente levar a sério a importância, a gente coloca isso na despensa. Para como bons dispenseiros de Cristo, a gente pegar o dia que precisar e trazer para pôr na mesa. Se a gente levar isso a sério, a gente monta esse quebra-cabeça. Quando a Bíblia diz assim: lembra do teu Criador no dia da tua mocidade, antes que venham os maus dias. Você guarda as coisas enquanto a mente está fresca, você guarda, aproveita, absorve, aprende, porque quando vier os maus dias, e os maus dias vêm,
Você tem uma reserva para você pegar e para você conseguir administrar essa dor, esse luto, essa perda, essa maneira que a vida não aconteceu do jeito que você esperava. Como acabamos de orar para uma família de um pastor que tem uma enfermidade. Se você tem uma reserva, se você aprende aquilo que você aprendeu, você guardou aquilo, trouxe isso para a sua vida, quando vier o tempo do desafio, você está fortalecido, você está em condições de enfrentar, você não fica no meio do caminho, você encara a vida e no final da vida você pode dizer: eu combati o bom combate, terminei a carreira, guardei a fé, vai, ninguém te para. Mas se você não aprende, se entra por um ouvido e sai pelo outro, se você não vive aquilo, você se iguala muito facilmente a quem não tem esperança. E um dia, o apóstolo Paulo, falando para um jovem aprendiz dele chamado Timóteo, falou para ele tomar cuidado com gente ruim, que aprende, mas nunca melhora. Ventres preguiçosos, gente que não chega ao pleno conhecimento, que sempre fica no rasinho. Toma cuidado, que essa gente vai te fazer mal, essa gente vai roubar sua energia, essa gente vai te atrapalhar, essa gente vai ser um peso, vai te puxar para trás, vai ser o abraço do afogado. E aí a grande pergunta dessa noite, que é o tema da mensagem de hoje, é: o que você aprendeu do que você aprendeu? Porque se o tempo está passando e você não está trazendo coisas para si, corre o risco de você ser esse ventre preguiçoso, essa pessoa que aprende, mas nunca aprende, que ouve, mas nunca guarda, que sabe, mas nunca vive, e aí a vida não muda. E todos nós queremos que a vida mude, cada vez mais, porque a Bíblia fala para nós irmos de glória em glória, de vitória em vitória. Então a vida tem que estar mudando e tem que estar mudando para melhor. E qual é o caminho, pastor, para a minha vida mudar para melhor? É eu me tornar praticante da palavra e não apenas ouvinte, como disse Tiago. É eu pegar isso que eu aprendo, trazer para a minha vida, abraçar, lutar com isso, porque algumas coisas que a gente aprende não são fáceis, não vão ao encontro dos nossos instintos, da nossa inclinação natural. A carne milita contra o espírito contra a carne. Mas à medida que eu reconheço o valor, eu abraço, eu vou levar isso na presença de Deus. Eu vou falar: Deus, me ajuda, me fortalece. Porque eu quero viver diferente, ter resultados diferentes, experimentar coisas diferentes, ser usado de forma diferente, viver na sua vida, viver na carreira que o Senhor me chamou de maneira diferente. Por isso, a grande pergunta não é nem se você conhece alguém cabeça dura, é se você é um cabeça dura. Acho que não. Você está aqui essa noite desejoso de viver coisas diferentes, desejoso de aprender da palavra de Deus, desejoso de experimentar algo novo, que transforme a sua vida para melhor. Mas por ora, a grande pergunta do tema da mensagem é: o que você aprendeu daquilo que você aprendeu? Das coisas que você aprendeu, o que transformou, que entrou na sua vida de maneira especial? O apóstolo Paulo traz um exemplo de gente que foi impactada. A Bíblia diz no livro de Atos, no capítulo 20, que Paulo começou um ministério que se estendeu por mais de 2 anos na cidade de Éfeso. Do lado da cidade de Éfeso, tinha uma cidade de Colossos, 160 quilômetros dali. E naquela cidade, ali montou-se uma igreja, e as pessoas daquela igreja, elas receberam uma carta de Paulo, e é essa carta que nós vamos ler. Abra por bondade a sua Bíblia em Colossenses, capítulo número 1. Quero muito ler com você, quero muito que você esteja a par da maneira que esses irmãos foram tratados, e que a experiência dele tem a nos ensinar e a nos desafiar. Caso você não esteja com a sua Bíblia, o seu celular tenha descarregado a bateria, está projetado no telão também. Mas eu sempre gosto que você leia na sua Bíblia, grife sua Bíblia, e vai personalizando a ela, escrevendo a sua história, é sempre muito especial. Colossenses, capítulo número 1.
A nossa leitura começa no verso número 3, Colossenses capítulo 1. Sempre oramos por vocês e damos graças a Deus, o Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, pois temos ouvido falar da sua fé em Cristo Jesus, do seu amor por todo o povo santo, que vem da esperança confiante naquilo que lhes está reservado. Vocês têm essa expectativa desde que ouviram pela primeira vez as verdades das boas novas. Agora, as mesmas boas novas que fizeram vocês pensar nessa esperança do que está reservado no céu, elas estão se propagando pelo mundo inteiro. Elas têm crescido e dado frutos em toda parte. Como ocorre também entre vocês desde o dia em que ouviram e compreenderam a verdade sobre a graça de Deus. Vocês aprenderam as boas novas por meio de Epáfras, nosso amado colaborador. Ele é servo fiel de Cristo e nos tem ajudado em favor de vocês. Ele nos contou do amor que o Espírito lhes tem dado. A fala do apóstolo destaca a verdade principal que rege os nossos corações, enche-nos de esperança e deve estar presente em todo culto cristão. Um culto não é um espaço para se falar de política, não é um espaço para se falar de nenhum tipo de preferência que não sejam as boas novas de Jesus e este crucificado. Por isso que aparecem essas 3 virtudes teológicas, as virtudes, as qualidades que fazem com que o ser humano seja especial e que a vida mude, elas já aparecem logo de cara. Pastor, quais são as virtudes teológicas? A fé. Todo homem, toda mulher se torna alguém especial, transforma a sua vida, consegue enfrentar os desafios e seguir em frente quando está com fé. Sem fé é impossível agradar a Deus. Fé é a maior virtude que podemos ter, e é a virtude espiritual. A esperança que nos mantém em marcha e nos garante a vitória. E o amor, que é o vínculo da perfeição. E essas 3 verdades, elas se tornam uma pessoa, se materializam e exemplificam para nós e nos conduzem através de Cristo Jesus. A esperança viva, o Filho de Deus, que nasce, sofre, nos substitui, morre em nosso lugar e ressuscita no 3º dia, dando a certeza que a morte não tem a palavra final, que a nossa vida não é só aqui e agora, que nós sim vamos desfrutar dessa vida, sim, temos alegrias para viver aqui, temos desafios, temos aprendizados, sim, devemos amar a vida, sim, devemos cuidar do nosso corpo, da nossa mente, sim, devemos deixar um legado, acompanhar nossos filhos, ter a alegria de conduzir nossos filhos ao altar, sim, as coisas da vida são boas, mas não são tudo, a vida vai para além dessa vida, e essa esperança está em Cristo Jesus, que ressuscitou como primogênito, como o primeiro entre os mortos, garantia que nós ressuscitaremos também. Essas são as boas novas do Evangelho, que já se fazem ouvir aqui. As boas novas é que Deus ama o homem, as boas novas é que Deus tem um lugar reservado para o homem, as boas novas são que nós não estamos entregues à nossa própria sorte, as boas novas é que por mais esforço que façamos, a gente não consegue um espaço no céu, mas existe um espaço no céu, na casa do Pai há muitas moradas reservadas para nós, porque Deus nos concedeu, e isso se chama graça, um presente que Deus nos dá sem a gente merecer, e pela graça nós somos salvos. Isso não vem de nós para ninguém se gloriar, vem de Deus, um presente de Deus. Essas são as boas novas, e o Paulo está vibrando com esses irmãos,
Está vibrando com esses irmãos porque esses irmãos entenderam isso. Quando um homem chamado Epáfras, que possivelmente começou a igreja em Colossos, ou que conduziu o trabalho depois que Paulo saiu, para nós é indiferente. Quando ele traz essa notícia, o gesto dele de fidelidade, de anunciar para os irmãos, como está sendo anunciado essa noite, que Jesus salva, que Jesus protege, que Jesus tem um lugar reservado para nós, que Deus nos ama, que Deus nos é favorável. Paulo olha isso e fica feliz. Falou, Epáfras é um colaborador fiel. Ele está ajudando, ele está trabalhando em favor de vocês, porque a mensagem de salvação, ela vem para beneficiar, para que a gente não fique mergulhado em nenhum tipo de tristeza, nenhum tipo de amargura, nenhum tipo de vazio existencial, o que será de mim? Não, existe um futuro bom. Eu sei os pensamentos que tenho a respeito de vós, pensamentos de paz e não de guerra. Deus tem coisas boas para nós, no coração e na mente dele. E as boas novas do Evangelho vêm trazer isso para você se agarrar e falar, existe uma esperança, existe uma nova vida, existe uma nova condição, existe algo transformador num Deus vivo que não desistiu de mim. A mensagem fiel de Epáfras chega ao coração daqueles irmãos, aqueles irmãos absorvem e absorvem de uma maneira tremenda. De uma maneira chocante, inclusive. Eu sei, cada um de nós tem o seu tempo, e eu não quero nem cobrar demais de mim, que estou um pouquinho atrasado, e nem cobrar um pouquinho, não quero cobrar demais de você. Mas eu tenho que dizer para você, que os irmãos de Colossos, desde a primeira vez que eles ouviram a mensagem, eles foram impactados. Desde a primeira vez eles já tiveram um choque transformador. E esse verbo que está, o grego tem uma voz chamada auristo, que é um tempo verbal que mostra que já está completo. Quando eles receberam a mensagem, não teve, irmãos, complemento, puxadinho, nota de rodapé. Eles abraçaram essa mensagem e começaram a viver. E essa mensagem, diz o apóstolo Paulo no versículo número 6, fez com que a vida deles fosse frutífera. Coisas boas brotassem da vida deles imediatamente. E nós não brotou imediatamente, mas nós estamos na luta aí, estamos na correria, não vamos parar. O importante é você reconhecer que aquilo que eles apreenderam e isso transformou a vida deles. O importante nessa noite é você se sentir desafiado, falar, opa, tem coisa de Deus que a gente aprende que quando a gente leva a sério, muda a vida da gente. Eu quero aprender mais, quero conhecer mais esse Deus, quero andar mais com o povo de Deus, quero estar mais seguro, mais desenvolto, mais inteirado da palavra de Deus. Quero ouvir a voz de Deus, quero sonhar, quero pensar nas coisas de Deus, quero ser menos influenciado pelas coisas negativas desse mundo que às vezes roubam minha paz, roubam meu sono, roubam minha esperança, roubam minha alegria. Quero lidar com as coisas dessa vida, não como quem foge da vida, mas como quem entra na vida diferente, com outro olhar, com outra expectativa, com outra esperança. Quando você aprende aquilo que você aprende, a vida muda. O que você aprendeu daquilo que você aprendeu com tanto tempo de igreja, com escola bíblica dominical, com tanta revistinha, com tanto versículo, com tanta pregação, que um cidadão que nem eu vem aqui e fala, o que você aprendeu? Vamos ver o que os irmãos de Colossos viveram e o que resultou no aprendizado deles. Eles aprenderam, irmãos, ter uma vida bonita. Sabe o que é uma vida bonita? É uma vida que alguém fala bem. É uma vida que deixa saudades. Eu já tive o desprazer, faz parte da minha função como pastor, fazer ofício fúnebre, velórios. Faz parte da minha função em cemitério. Faz parte. E eu já tive o desprazer
de ir em velórios onde não tinha gente para carregar o caixão. Sabe o caixão? Tem 6 alças, tinha 3 pessoas, nem o filho foi no enterro. Eu já vivi isso, irmãos. Eu já conheci gente que quando morreu, você foi comentar que a pessoa morreu, e a pessoa olhou e falou assim, já foi tarde. Eu já tive esse desprazer. É ruim, não é? Deus nos livre, né? De não deixar a lembrança, de não ter ninguém para carregar o meu caixão. Nossa, que vida, hein? Às vezes a gente fala, né? Às vezes a gente ignora um pouco pessoas que na velhice são um pouco esquecidas, abandonadas, ou até colocadas em determinados lugares. Não justifica, mas eu acho que explica um pouquinho, eu acho que vale a pena dar uma olhada, né? Pensar assim, que pai que ele foi será, hein? Que mãe que ela foi será? Será que esse negócio é de graça? Não justifica, mas explica. Mas uma vez que a gente tem as novas do Evangelho, que Deus entra na nossa vida através de Cristo Jesus, e que esse encontro com Deus nos transforma, irmãos. Irmãos, alguma coisa na nossa vida tem que ser produzida. Eu até brinquei na viagem de férias, falei assim, vou inventar uma palavra, vou ficar dizendo essa palavra, e quando eu morrer essa palavra, quando falarem, você vai falar assim, meu pai que inventou essa palavra. Vocês guardam aí, tá? É bodogem. Fala aí, bodogem. Bodogem. Aí você vai falar, bodogem. Você fala, mas pastor, o que é bodogem? Nós precisamos ter uma vida bodogem. Precisamos ser pessoas bodogem. Precisamos ter o nosso hoje de manhã, quando você acordar, você vai falar assim, hoje eu vou ter o meu momento bodogem. Você está meio assustado, não sabe o que é, vai falar, eu vou falar esse negócio nada, depois me prejudica. Fala que vai ser bom, sabe por quê? Porque nós, irmãos, precisamos ser pessoas mais bondosas. Precisamos ser pessoas mais doces. E precisamos ser pessoas mais gentis. O gen, entendeu? Bodogem. Bondoso, doce e gentil. Tem gente que é bondosa, que quer fazer o bem, mas ele é meio grotesco, é meio grosso, fala as coisas de qualquer jeito. Não tem? Aí não faz efeito. Às vezes as mães dão essas raquetadas, né? Está falando uma coisa boa, mas está falando meio na ignorância, meio na estupidez. Às vezes o marido é meio prático demais. Então não adianta ser só bondoso, tem que ser bondoso, tem que ser doce e tem que ser gentil. O gentil, às vezes eu fico pensando em ser generoso também. Pode ser gentil ou generoso. Tem que combinar os 3, irmãos. Conheço irmãos maravilhosos, mas e conheço gente ruim também, que é doce, mas a doçura é falsidade, né? Já viu as mulheres? Ai, flor, tá numa doçura. Mas depois que ela sai, fala, você viu que nojenta? Né? Foi doce, mas não foi bondosa, foi na maldade. Nós temos que combinar isso, irmãos. Para ter uma vida bonita. Para que quem passou pela nossa vida, lembre de nós com lembranças boas. Para que da nossa vida as pessoas vejam Jesus em nós. Para que ninguém diga assim, já foi tarde. Pelo contrário. Para que as pessoas falem assim, nossa, eu sinto uma saudade dela, uma saudade dele. Por isso, no versículo número 3, você está me acompanhando na sua Bíblia, não vim aqui criar palavra não, eu vim aqui pregar a Bíblia para você e te mostrar que no versículo número 3, o apóstolo Paulo fala assim, sempre, eu dou graças a Deus nas minhas orações, eu agradeço a Deus pela vida de vocês, vidas, irmãos, que geram gratidão,
Vidas que causam marcas positivas. Vida que quem passou pela vida da gente fala bem e não fala mal. Eu agradeço a Deus. Olha, quando eu encontrei aquela pessoa me fez tão bem, me ajudou no momento difícil. Eu sempre dou graças a Deus todas as vezes que eu me lembro de vocês. Tem pessoa na sua vida que quando você se lembra, você dá graças a Deus? Tem pessoa na sua vida que quando foi embora, fala, graças a Deus que foi embora. Você é uma pessoa que dão graças a Deus quando você chega ou quando você sai? Aquilo que a gente aprendeu precisa transformar a gente em gente que deixa saudade. Aquilo que a gente aprendeu tem que fazer da gente gente que faz falta. Se quem não aparece não é lembrado, quem aparece e não marca também não é lembrado. Gente que, olha que generoso, que doce, que disposto, que próximo, que amigo. Vida bonita, irmãos. Se o que você aprendeu não está ajudando sua vida a ficar mais bonita, até quem é da sua casa não quer chegar em casa, você precisa conversar com Deus. Precisa conversar com Deus. Não aguento meu pai, enche minha paciência, não aguento minha mãe. Esse menino não casa logo, não aguento. Ô chefe, não tem umas horas extras aí para mim não, porque chegar em casa, a mulher é dona encrenca. Já chama a mulher de dona encrenca. Vida bonita, irmãos. Vida que faz falta, vida que quem vive com a gente fala bem. Para quando a gente está em casa, a gente desfrutar da casa, para a casa ser um lugar gostoso, que a gente não está fugindo dela, que a gente desfruta, que a gente sente que é o nosso reino. Vida bonita. O Paulo diz, olha, vocês, irmãos de Colossos, marcaram minha vida, viu? Teve gente que deu trabalho para Paulo, irmãos. Teve gente que causou nervoso nele. Mas não era o caso daqueles irmãos. Aqueles irmãos, ele sempre dava graças a Deus, toda vez que se lembrava deles. A segunda transformação, naqueles irmãos, naquela comunidade, é a transformação que torna o invisível visível. Que tem coisa que é interior, que não tem jeito. Como é que a gente vai medir? Não existe. Para medir pressão tem um barômetro. Para medir temperatura tem um termômetro. Para medir o vácuo tem um vacuômetro. As unidades físicas dá para a gente medir. E o espiritual, como é que mede? Dá para medir. Não existe um fezômetro. É invisível, é uma coisa interior. É uma coisa interior. Mas, aquilo que a gente faz, o jeito que a gente fala, a maneira que a gente interpreta a vida, a maneira que a gente filtra a vida, que Deus, que os fatos da vida passam por nós e por nós estarmos revestidos de Deus. Sabe um coador de café? A gente está nesse negócio aqui que a vida passa por nós e a gente filtra e sai coisa do outro lado. E a fé é exatamente isso. Ela é invisível, não tem como medir, como dizer que o irmão tem mais fé que o outro. Não tem. Falar, a Nízia tem mais fé que o Gildo. Não dá para falar isso. Não tem uma unidade de medida. Mas existe um testemunho. Existe uma experiência daquele que foi impactado e aquilo que ele ouviu se transformou no coração dele. E a Bíblia ensina, irmãos. Os discípulos ensinam, porque os discípulos falaram para Jesus, Jesus, acrescenta-nos a fé. Se te falta a fé, peça ao Senhor que Ele dará. A Bíblia ensina o caminho. Em Romanos capítulo 12, a Bíblia nos ensina que Romanos capítulo 10, a Bíblia nos diz que a fé vem pelo ouvir, e o ouvir é a palavra de Deus. Como é que eu cresço na fé?
ouvindo mais a palavra de Deus, estando mais atento para aquilo que Deus fala, conhecendo mais a palavra de Deus, seja ela lida, seja ela pregada. Você vai ouvindo, vai cantando a palavra, vai lendo a palavra, vai se dedicando à palavra e a fé vai brotando no seu coração. Naqueles irmãos, a fé era perceptível. Não sei de que modo com exatidão. Talvez porque eles não resmungavam. Quem resmunga não tem fé. Talvez porque eles não murmuravam. Quem murmura não tem fé. Você lembra do povo de Israel marchando para a terra prometida? Não entraram na terra prometida porque murmuravam. Nada estava bom. Talvez aqueles irmãos eram bastante gratos. Gratidão é uma arma sensacional, irmãos. Gratidão é algo transformador. Experimente gratidão. Separa algumas coisas para você agradecer a Deus. Faz disso um hábito. Agradeça a Deus para você ver as portas se abrindo para você. Gratidão, em tudo dar graças, é uma chave extraordinária, que é o oposto da murmuração. Os murmuradores não entraram na terra prometida, leve a sério isso. Eu não sei como se manifestava a fé daqueles irmãos da cidade de Colossos. Eu sei que em toda parte, e que eu sei que chegou notícias ao ouvido de Paulo, que aquele povo tinha uma fé incrível. Uma das evidências é histórica. Era um tempo de perseguição, era um tempo de ataque, de Roma matando os crentes. E o fato deles não terem deserdado, desistido, abandonado a fé, negado a Jesus, já era em si uma evidência visível. Mas existiam outras também, porque senão você vai achar que é só para aquele tempo. Se a sua fé for percebida, se as pessoas olharem para você e falar, ali vai um homem de fé, uma mulher de fé. O que você está aprendendo de verdade. Não está entrando por um ouvido e saindo pelo outro. Que o que você aprende de Jesus transforme a sua fé e te ajude a viver milagres. Deus é o mesmo, irmãos. Não tenham dúvida sobre isso. Deus não muda. Ele é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Os milagres que Deus fez no passado, Ele está prontíssimo a fazer hoje. Mas nós mudamos. Nós buscamos menos, nós temos menos fé, nós acreditamos mais em nós mesmos e temos deixado Deus de fora da nossa vida. Não cometa essa bobagem. Deus quer fazer um milagre na sua vida. Fortaleça a sua fé. E assim, o que você aprendeu de diferente vai fazer diferença na sua vida. Em terceiro lugar, o que aqueles irmãos apreenderam, o que aqueles irmãos aprenderam e aprenderam de verdade, resultou, olha o Bodogem de volta, olha o Bodogem de volta, vai pegar esse negócio. Resultou numa maneira boa de lidar com as pessoas. Você não pode ser cavalo, tratar os outros dando patada. Você é gente de Jesus. Tem que falar melhor, tomar cuidado, acusar menos. Falar mais de como você se sente do que o que a pessoa é. Colocar menos rótulo nas pessoas. Esse menino é um porco, o quarto está bagunçado, você chama o seu filho de porco. Ele não é um porco. Não é. Não é um porco. O quarto dele está um chiqueiro, mas ele não é um porco. Você consegue separar uma coisa da outra? Você não pode dizer que ele é um porco. Nós precisamos começar a separar, irmãos, as coisas das pessoas. Uma crítica a uma coisa que você faz não é uma crítica a você. Uma reprovação precisa chegar nesse grau de maturidade. Menos carência sabe? Eu posso não gostar de algo que você faz, mas eu amo você. Precisamos ser mais bondosos, precisamos ser mais doces, precisamos ser mais gentis.
Precisamos de relacionamentos mais saudáveis, mais autênticos, diferentes dos relacionamentos do mundo, exatamente por causa daquilo que nós aprendemos de Jesus, que colocou a mão nos leprosos, que almoçava com pecadores e prostitutas, que jantava, batia um papo, trocava uma ideia, dava umas risadas, dançava na festa de casamento, estava lá tranquilo, feliz da vida. Feliz da vida, e a gente está triste, está amargurado, está medindo as coisas nos valores do mundo. Os valores do mundo são excludentes, os valores do mundo são cercados do sufixoísmo. Como assim, pastor, sufixoísmo? Os valores do mundo têm, por exemplo, racismo. Colocaram para um grupo de pessoas, um teste social, a foto de um homem branco correndo. O que você está vendo? Eu estou vendo um atleta. Aí depois, no mesmo teste, recombinaram, colocaram a foto de um homem negro correndo. O que você está vendo? Estou vendo um homem fugindo da polícia. Os valores do mundo são assim. São cercados de racismo, de classismo. Uma irmã da igreja tem uma casa bastante nobre na frente de uma escola. Um dia a mãe de um aluno viu ela no portão e falou: nossa, eu nunca vi sua patroa aqui, né? Sua patroa é a casa da irmã, e ela achou que a irmã era empregada da casa. Porque a irmã estava simples lá, com o chinelo lavando a garagem. Os valores do mundo são assim. As pessoas são medidas por aquilo que elas têm, o carro que elas têm, o valor que elas têm no banco, os diplomas, as roupas que elas usam. Esses são os valores do mundo. Classismo, etarismo. Etarismo, deixar alguém de fora por causa da sua faixa etária. Os velhos colocados de lado, desprezados, objetos de piada. São valores do mundo. Mas nós, irmãos, esses ismos do racismo, do classismo, do etarismo, do capacitismo, esses valores do mundo não podem entrar na nossa mente, senão a gente não aprendeu do que a gente aprendeu. Porque nós aprendemos é que toda alma é preciosa para o Senhor Jesus, que uma alma vale mais que o mundo inteiro. O que nós aprendemos é que honrosos são os cabelos brancos, honrosas são as cãs. Nós honramos os irmãos mais velhos e não desprezamos. O que nós aprendemos é que as vidas, que a mulher tem uma dignidade, nós não somos machistas. Percebe, irmãos? É importante. O que a gente aprendeu, a gente aprender. Porque senão, daqui a pouco a gente está falando que bandido bom é bandido morto, é olho por olho, dente por dente. Daqui a pouco a gente está fora do evangelho. O que a gente aprendeu do que a gente aprendeu? E a gente não vai romantizar, porque a igreja no começo era assim também. Tanto é que o Tiago falou, presta atenção, hein? Quando chega uma pessoa com um anel de ouro no dedo, vocês colocam ele no primeiro banco. Classismo. Quem está bonito, cheiroso, com a roupa boa, vocês falam, seja bem-vindo em nome de Jesus. Quem chega mais simplinho, veio do serviço, o que você quer aqui na igreja? Está na Bíblia. Então eles não eram perfeitos também. Onde tem ser humano, tem imperfeição. Mas os irmãos de Colossos, irmãos. O Paulo fala assim, eu tenho ouvido falar de vocês, da fé que vocês têm, do amor que vocês têm está lá na lousa, por todo o povo santo. Não é pelo que tem mais, não é pelo que fala mais bonito, não é pelo que tem carro bom, que tem roupa boa. Não, é por todos os santos amados. Todos os crentes objeto do cuidado, do amor, da atenção e do valor. Eles aprenderam daquilo que eles aprenderam. E nós? Nós aprendemos do que nós aprendemos? Quando a gente aprende, irmãos, a gente tem relacionamentos saudáveis. A gente trata o outro com dignidade. A gente
ama, enaltece, ajuda, valoriza, aprende. O que você aprendeu? Do que você aprendeu tem produzido relacionamentos mais saudáveis? A começar da sua própria casa, ou os relacionamentos estão adoecidos? Em último lugar, para a gente fechar com chave de ouro, aquilo que aqueles irmãos tiveram acesso nas informações de Epáfras, nos ensinos de Paulo, nas cartas recebidas, na vivência diária, no partir do pão, na comunhão, nas orações, nos encontros que eles tinham coletivo, faziam com que quando eles saíssem dali, a vida deles manifestasse em fruto de Deus. Fruto você já conhece, está em Gálatas capítulo 5, versículo 22, eu não preciso ler para você, você sabe. Depois você pode dar uma conferidinha na Bíblia. Bondade, benignidade, mansidão. Mansidão! Não vai jogar panela de pressão na cabeça do seu marido. Mansidão! Domínio próprio. Falar as coisas certas na hora certa. Domínio próprio. Alegria. Precisamos ter crentes mais alegres, mais sorridentes, porque a alegria é fruto do Espírito, irmãos. Conhecer a Deus, aprender aquilo de Deus, produz uma transformação interior em nós, que as contingências da vida não nos afetam, não roubam a nossa alegria, nos preocupam, nos deixam eventualmente cabisbaixos, pensativos, mas não tomados de tristeza, porque a alegria do Senhor é a nossa força. Conhecer a Deus vai produzir isso em nós. Fruto do Espírito. Isso estava espalhando. É claro que pelo mundo inteiro, quando Paulo diz, é uma hipérbole, né, irmão? Não é uma coisa literal. Não tinha chegado no Brasil, não chegou nos índios aqui, não chegou em Machu Picchu, não chegou na China. O mundo inteiro é uma figura de linguagem. Ele está dizendo, os lugares onde a gente chegou com o Evangelho, chegou essa transformação que faz com que as vidas sejam frutíferas em toda parte. E como o Evangelho agora chegou aqui, como o Evangelho chegou em Moreira César, o que você aprende do Senhor deve fazer com que a sua vida seja frutífera. Os lugares. Tem umas frutas que eu nem gosto muito de comer, mas gosto de ter em casa. É engraçado, né? Eu gosto de ter caju. Gosto de caju na fruteira. A cozinha fica com um cheiro gostoso de caju. Nem gosto muito de comer caju, mas gosto de caju. Gosto de goiaba. Fica cheirosa, casa com cheiro de goiaba. Bom isso. É isso aí, irmãos. A vida frutífera é isso. O fruto ele alimenta, o fruto ele dá um clima bom, o fruto dá um colorido, dá um cheiro bom, faz um ambiente bom. Que a sua vida seja assim. Que quando você chegar num lugar, fica um cheiro bom. As pessoas alegres. Salive. Vida frutífera. Vida frutífera. Quando a gente aprende essa lição que a gente já sabe de cor, mas só nos resta saber. Pequenas transformações vão sendo observadas e a gente vai se tornando um marido melhor, vai se tornando uma esposa melhor, um pai melhor, um filho melhor, um funcionário melhor, um patrão melhor. Vai melhorando. As vidas em volta vão melhorando. E às vezes, irmãos, esse negócio de inferno, a gente antecipa o inferno, viu? A gente traz o inferno na terra, às vezes dentro da casa da gente. A pergunta nem é o que quem está com você precisa mudar. A pergunta é o que você pode mudar, que fruto que está faltando na sua vida, para a casa ser mais cheirosa, mais gostosa, mais agradável, mais desejável. Talvez a gente esteja sabendo muito e ao mesmo tempo sabendo pouco. O que você aprendeu daquilo que você aprendeu? Nessa noite, o Senhor quer que a gente transforme aprendizados teóricos numa vivência prática. Nessa noite,
Deus quer que o que a gente conhece só de ouvir falar torne-se fato concreto na nossa vida. Que a gente diga como Jó disse lá em Jó 42:5. Antes eu conhecia de ouvir falar, mas agora os meus olhos te veem. Nessa noite, eu e você podemos dizer para Deus assim: Deus, eu quero aprender de verdade. E eu quero que isso que eu aprenda não seja só para eu me distrair, não seja só um evento onde eu venho num domingo à noite. Não, eu quero que minha vida seja transformada. Eu quero aprender e viver nesse novo estilo de vida, nascer de novo numa nova modalidade de vida. E nessa nova modalidade de vida, dar frutos. E nessa nova modalidade de vida, fazer um ambiente bom. Nessa nova modalidade de vida, fazer com que as pessoas percebam a minha fé, percebam que eu sou diferente, percebam que eu tenho uma vida, viva a esperança, manifestar para quem está do meu lado o amor, fazer falta, fazer diferença nessa vida. Vamos orar? Talvez você queira pedir isso a Deus e a gente possa fazer esse pedido juntos. E nessa semana ainda, viver aquilo que você aprendeu vai te trazer benefícios, privilégios, alegrias, realizações. E você vai lembrar e vai dizer assim: valeu a pena viver aquilo que eu aprendi. E eu quero cada vez mais me aprofundar nisso. No caminho com o Senhor, na intimidade com o Senhor, na vivência com o Senhor. Tornai-vos, pois, praticantes da palavra, e não somente ouvintes. Bondoso Deus, amado Pai, que privilégio, Deus, nessa noite estarmos reunidos como igreja do Senhor, ouvindo a Tua voz, Tuas promessas, fortalecendo nessa esperança que o Senhor tem para nós, desfrutando desta graça de sermos chamados de filhos. Bendito seja o Teu santo nome, Senhor. Agora, à luz do texto lido e da Tua palavra revelada, eu quero pedir perdão, Senhor, por tantas situações onde eu sou um teórico da fé. Quero me aprofundar mais nesse caminho, Senhor, e conhecer ainda mais o Senhor, melhor o Senhor. Aprender aquilo que eu aprendi. E é possível que tenha homens e mulheres orando assim comigo, Deus, dizendo: eu quero guardar os ensinos, os mandamentos, os sentimentos, as posturas, os valores, as vivências que tem aqueles que conhecem a Jesus. Deus meu e Rei meu, ajuda este e essa que está orando, a em nome de Jesus vivenciar aquilo que já sabem de cor, mas que por algum motivo não levaram tão a sério. Ajuda, Senhor. Eu peço ao Senhor porque eu prometi a eles antes de começar a oração que eles iam ter uma alegria quando vivessem a Tua palavra. Honra, Deus meu e Rei meu, essa palavra que eu disse. Que aqueles, Deus meu e Rei meu, que praticarem aquilo que sabem, tenham uma alegria indescritível na alma e possam realmente ter a fé fortalecida e dizer: vale a pena servir ao Senhor. Por favor, Senhor, por favor, ajuda-nos em nossa pequena fé a ter novas experiências e entrar nesse círculo virtuoso, onde o crescimento é experimentado, onde as alegrias são renovadas, onde a esperança fortalece a nossa alma, onde a gente segue em frente, de cabeça erguida, confiante, na realidade de que somos Teus filhos e o Senhor tem um plano maravilhoso para nós. Concede a cada um e a todos, aos irmãos que nos visitam, que nos dão a alegria. Eu peço de uma maneira especial uma bênção por nossos visitantes, Senhor, que nos dão a alegria desse tempo de convívio. Que essa mensagem frutifique no coração deles
igualmente. Todos nós precisamos do Senhor. Ajuda-nos, Deus, a crescer na fé, na esperança e no amor. Em nome de Jesus. Amém.